Olá, este é um trabalho da disciplina de Física Geral com o tema Importância das Leis de Newton. Esse é um trabalho apresentado ao curso do Instituto Federal do Pará de Educação, Ciências e Tecnologias, Campus Santarém. Este trabalho é apresentado pelos alunos Alírio Furtado e Ragel Rocha. O meu nome é Ragel Rocha e eu vou apresentar este trabalho. Bom, nós vamos falar sobre a discussão existente entre a física clássica e a física moderna, tá bom? Então, até que ponto a física clássica pode ser usada e até que ponto a física moderna começa a ser utilizada. Se existe teorias da física clássica que são batidas pela física moderna, isso vocês podem ter ouvido falar, porque nós estudamos a física clássica. Porque se a física moderna ela sobrepõe sobre a física clássica, qual a necessidade de se estudar a física clássica? Aqui eu coloquei um impasse, dois dos maiores representantes de cada uma das físicas. No caso da física clássica, eu coloquei em destaque o Isaac Newton. E no caso da física moderna, eu coloquei o Albert Einstein, que são dois grandes físicos famosos. Neste caso, o impasse que eu deixo na mente de vocês é o seguinte: se há uma física com novas teorias que se sobrepõem a uma antiga, por que estudar a antiga? Por que estudar a física clássica? Tá bom? Com isso em mente, nós vamos adentrar um pouco de cada uma das duas. Vamos começar falando sobre a física clássica. Então, naquela época, Newton apresentou suas leis de movimento em um monumental trabalho escrito em latim intitulado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que ficou conhecido como Principia. Nessa época, é importante destacar que as ciências eram bastante juntas umas às outras e nós não tínhamos uma definição clara da física. Hoje em dia, diversos trabalhos são ditos como trabalhos físicos, tá bom? De natureza física, mas até então, naquela época, as ciências, a matemática, a filosofia, a biologia e a própria física, elas eram muito conjuntas, muito unidas umas às outras. Deste ponto em diante, o destaque da física surgiu de acordo com os experimentos que o Newton criou e as leis que ele criou, o cálculo diferencial, o estudo que ele criou em cima de todo esses princípios que ele observou e criou um livro, tá bom? Que para os físicos seria o início da física como nós a conhecemos. Mas aí, mais tarde, surgiu a física moderna. A física moderna seria um ponto crítico de virada na história, onde diversos conceitos antigos foram batidos. Então, eu coloquei aqui uma foto onde tem diversos grandes cientistas que na época fizeram diversos grandes trabalhos. Em destaque, eu coloquei o Einstein, os três artigos do Einstein mais importantes: o artigo sobre o efeito fotoelétrico, o artigo sobre o movimento browniano e o artigo que fala sobre a relatividade especial. Tá bom? Então, nesse caso, foram diversos autores. Se na física clássica nós tivemos o Newton como destaque, na virada do título de como as ciências são vistas, aqui na física moderna nós temos uma reformulação, uma nova visão de como a física é enxergada. Novas fórmulas são teorizadas, novas ideias surgem, tá bom? Mas aí fica aquela dúvida: por que estudar então física clássica se a física moderna ela se sobressai em diversos pontos? Bom, vamos parar um pouco para observar o nosso, como poderia dizer entre aspas, mundo moderno.
o que é esse nosso mundo moderno e quais são os maquinários, quais são os gadgets, o que nos rodeia, quais são os princípios ativos, quais são, é, qual nesse caso seria, como por assim dizer, qual é a física mais utilizada no nosso dia a dia, que está mais presente no nosso dia a dia. É uma física mais específica, ligada exatamente à física clássica. Muitos dos princípios utilizados para os equipamentos, as máquinas, para o nosso mundo do dia a dia, a maioria deles estão ligados à física clássica. O lançamento de foguetes, a trajetória de bolas, os transportes que nós utilizamos, a própria diversos eletrodomésticos dentro da nossa casa utilizam princípios físicos que podem ser explicados facilmente com a física clássica. Então, já para o exercício de como vocês encaram o mundo, eu quero que vocês cheguem em casa e verifiquem, comecem a anotar quais são os aparelhos que vocês têm em casa que utilizam princípios considerados princípios da física moderna, tá bom? Por enquanto, neste curso, nós vamos nos atentar bastante àqueles aparelhos e aos princípios da física clássica. Bom, para isso nós vamos destacar as leis de Newton. Este é um curso voltado para arquitetos, engenheiros e técnicos que trabalham em construção civil. Para isso, nós vamos estar estudando ao longo do curso as 3 leis de Newton e teremos diversas discussões e textos bases, vídeos e vamos ter outras plataformas de estudo. Por enquanto, nós vamos começar na aula de hoje falando sobre a primeira lei de Newton. Ela diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por uma força aplicada sobre ele. Então, se nenhuma força atua sobre o corpo, estando ele em repouso, deverá permanecer em repouso. Ainda nessa lei diz o seguinte, que para que o corpo saia do repouso, devemos aplicar sobre ele uma força. Se depois de iniciar o movimento retirarmos a força, o corpo deverá continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, na primeira lei diz o seguinte: os corpos possuem inércia. Essa inércia consiste em resistir à mudança de seu estado de movimento. Para alterar a velocidade em corpo, é necessário aplicar uma força sobre ele. Neste caso, a lei da inércia diz o seguinte: essa lei nos diz como se comporta um corpo na ausência de força, o que é realidade é uma situação ideal, pois na prática nunca encontramos um corpo totalmente livre. Tá bom? Então vamos imaginar um objeto que esteja considerado em repouso, uma pedra no campo. Aquela pedra no campo poderia ser considerada um objeto em repouso, mas na verdade em cima daquela pedra há diversas forças atuando, e a força que atua com maior intensidade na pedra é a força da gravidade, que vai empurrá-la na direção ao Sol. Como há uma barreira ao chão impedindo que ela continue em movimento, a pedra permanece naquele estado de parado. Mas se você jogar essa pedra para cima ou apenas soltá-la de um ponto mais alto, você vai ver a força da gravidade atuando sobre a pedra e fazendo com que ela desça. Então a pedra, não é que seja a tendência da pedra a cair, como em alguns momentos na história alguns cientistas chegaram a afirmar. Há uma força atuando sobre a pedra que puxa ela em uma direção. Então pode haver diversas forças atuando sobre uma pedra. Neste caso, para o exemplo que nós estamos dando da pedra parada no campo lá, a força que está atuando com maior intensidade é a força da gravidade, que impede que ela saia daquele estado, tá bom? Então,
existe também um outro caso. É uma situação em que existem diversas forças atuando e o combinado dessas forças seja um resultado nulo. Então, nós podemos ver aqui no exemplo que as forças atuantes estão aplicadas de modo a se anularem, não resultando assim em movimento. Nós temos de um lado e do outro nosso cabo de guerra a mesma quantidade de força. Elas estão em sentido contrário, essas duas forças, e aí elas acabam se anulando. Tudo bem? Bom, nós podemos citar diversos exemplos da utilização da primeira lei de Newton no nosso dia a dia, tá bom? Então, para aqueles que costumam pegar ônibus, nós podemos levar em consideração a composição de forças que existem em duas situações: o passageiro que está sentado e o passageiro que está em pé. Na situação do passageiro que está sentado, nós podemos lembrar que há uma força que atua sobre todos os passageiros no momento em que o motorista freia. Mas aí, quando o motorista freia, nós podemos notar que o que vai acontecer? Quero que vocês pensem um pouco. Vai ser mais fácil notar que diversos passageiros vão começar a se movimentar na direção. Em qual direção? Na direção contrária ao que estava atuando a força da freagem. Quando o motorista freou, ele fez com que uma força diminuísse a velocidade, ou seja, essa força vai atuar contrário ao movimento do veículo. E a tendência dos passageiros é continuar seguindo o movimento do veículo, que caso não seja para frente, então os passageiros no momento da freada, o corpo deles vai se movimentar em direção à frente deles, tá bom? Então, os passageiros que estão sentados têm outras forças que impedem eles de se movimentarem, deles de saírem sendo empurrados pela força da freada, que seria eles estarem se segurando em outras partes do ônibus, tá bom? Bom, por hoje nós vamos encerrar a parte da primeira lei, tá bom? Nas próximas aulas nós estaremos falando sobre a segunda lei de Newton, que é a força. A força é resultante da massa vezes a aceleração. Também nas próximas aulas nós estaremos trabalhando sobre a terceira lei de Newton. Por enquanto, quero que vocês em casa assistam esse vídeo. O vídeo se chama O Newton, o último dos mágicos, físico para poeta número 6. Pesquisem esse vídeo, vocês têm aqui o link, tá? Vou mandar para vocês no grupo, e aí vocês vão poder estar assistindo esse vídeo e a gente pode estar discutindo como era a ciência na época do Newton, como era que os cientistas viam os fenômenos que ocorriam, tá bom? Hoje em dia a gente tem uma visão de como é o mundo, de como ele funciona. E na época do Newton, ele tinha uma outra visão. O conhecimento daquela época era diferente, os costumes daquela época eram diferentes. Tudo isso a gente vai colocar um pouco mais em prática e discutir enquanto a gente vai prosseguindo essa questão de estudar as leis de Newton e como elas influenciam no nosso mundo moderno. Até a próxima aula.